torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouquinho de tudo do que vem ocorrendo nos bastidores do Clube de São Januário. Ontem, na quinta-feira, o clima esquentou no CT Moacir Barbosa. Membros da torcida organizada Força Jovem Vasco, a maior organizada do Vasco, né? Membros não, né? A diretoria da torcida organizada Força Jovem foi no CT Moacir Barbosa cobrar alguns jogadores, né? Dentre eles, os principais nomes aí, né? O objetivo desse protesto foi os nomes de João Vitor e Lucas Piton, né? E alguns jogadores aí, demais do elenco também foram cobrados, mas os principais aí foram João Vitor e Lucas Piton. Eu acho que a Força Jovem deveria ter também dado uma prensa, né, nessa diretoria incapaz e ridícula do seu Pedro Paulo e de seu amigo Felipe, né? Os dois andam lado a lado, os dois são como unha e carne, são dois dirigentes aí, né, ridículos, principalmente aí seu Pedro Paulo, né, da forma que entrou no Vasco da Gama, né, como o salvador da pátria, tirou a 777, foi endeusado aí, né, por alguns seguidores deles, né, alguns amigos também, né, e até mesmo alguns torcedores que tiveram uma falsa impressão, né, que tudo iria ocorrer bem, né, que o Vasco iria entrar nos caminhos da vitória, né, e de ter uma gestão competente, organizada, né, uma gestão que fosse para ajudar, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama a sair de uma situação complicada, né, que a 77 deixou, uma antiga gestora da SAF. Mas nada disso aconteceu, né, cara? Tudo veio por água abaixo quando o presidente Pedro Paulo aí começou a fazer muitas promessas, né? A primeira delas foi a reforma de São Januário, que já era para estar acontecendo as obras, né? Nesse atual momento que estamos aqui, né? No mês de julho, já era para São Januário estar fechado aí para as obras. O CT já era para ter ganhado aí uma reforma com a magnitude, né, que o Vasco merece, ter aí um CT melhor, né, do que a gente tem. Pode botar 1, 2, 3 vezes aí melhor que até então. Eles só estão fazendo ali puxadinhos ali, né? Teve uma área, a tal da área molhada, que foi inaugurada. E assim, é mais do que obrigação dessa gestão aí do Pedrinho, né? Pelo menos conseguir algumas melhorias aí para os nossos atletas, né? Essa área molhada aí não passa mais do que obrigação, assim como outras melhorias aí que tem que ter sim no CT do Vasco da Gama. Afinal, o presidente Pedro Paulo foi eleito para isso, cara. Não tem aqui que ficar parabenizando ele. E faltou, na minha opinião, a Força Jovem ter ali dado uma prensa, né, no presidente Pedro Paulo, ter falado ali poucas e boas para ele, né, porque ele merecia também ouvir, assim como João Vitor e Lucas Piton, né, afinal, o presidente Pedro Paulo teve diversas oportunidades aí de se livrar de João Vitor, Lucas Piton e de até outros jogadores aí também, né, que não estão passando batido. O tal do Maurício Lemos, que veio pro Vasco, só jogou 6 partidas até agora, entre outros jogadores aí que tem que sair, cara. Empresta, tenta vender, se não conseguir vender, tenta empréstimo, cara, com uma opçãozinha de compra aí, né? Eu sei que a gente tá falando aqui, eu sei que não é fácil, mas na situação aí do João Vitor ganhando quase R$1 milhão para fazer o que ele faz, né? Entregar todos os jogos aí e ter atuações ridículas,
Eu acho que até rescisão aí de contrato com o João Vitor seria aí uma opção maravilhosa, apesar que o Vasco investiu aí cerca de 40 milhões de reais nessa contratação do João Vitor, né? Inclusive o João Vitor teve proposta para ir para o Cruzeiro no início do ano, aonde o executivo Alexandre Matos, né, que foi ex-executivo aqui do Vasco, ofereceu uma proposta para o Vasco de um dinheiro mais acertar a dívida que o Vasco tem com o Benfica por causa dessa contratação com o João Vitor, né? E acabou aí que foi negada. A diretoria do Vasco não aceitou vender o João Vitor. E agora tá aí, né, cara? O João Vitor queria, naquela ocasião, ter ido pro Cruzeiro. Agora ele joga aqui no Vasco de sacanagem, né? Ele joga sem nenhum compromisso, né? E também aí joga sem concentração nenhuma, né? A gente vê aí o que ele faz. Todo jogo é uma lambança. Contra o Botafogo, contra a maioria dos times que o Vasco enfrentou. E agora contra o Independente Del Valle aí foi a cereja do bolo, né? Onde ele teve diversas falhas aí, né? Não só ele, Lucas Piton também acabou fazendo aquela merda no início do jogo, né? Deu aquela entrada criminosa no jogador do Independente Del Valle. Deu ali uma solada ali, né? Acima do tornozelo ali do jogador do Independente Del Valle, que é lance de expulsão, né? Então acho que, na minha opinião, a Força Jovem perdeu uma oportunidade, né, muito boa de botar o dedo na cara ali, tanto do Felipe quanto do Pedrinho, né, que é o presidente, Pedro Paulo aí, né? E cobrar o que o próprio Pedro Paulo prometeu, né, em sua campanha eleitoral, que era entregar aí o seu melhor, né, ajudar o Vasco, isso, aquilo, outro. Quando teve a oportunidade, conseguiu tirar 7-7, né, juridicamente. Não conseguiu fazer nada aí, né. Veio outras promessas de fazer um time competitivo, também não conseguiu entregar. Sem contar que quando ele entrou como presidente, ele se garantiu aí, né, na Crefisa. Só que quando a Crefisa abandonou ele, né, ele não tinha nenhum outro plano, né, que o plano dele era vender o Vasco para a Crefisa. Quando esse plano caiu por terra aí, tudo desmoronou com o Pedrinho, né? E a gente vê aí, né, não conseguiu reformar o estádio de São Januário até agora, até esse atual momento. E vem fazendo ali uns puxadinhos ali, né, com as obrinhas ali no CT, né? Que é obras irrisórias, né, ao que ele prometeu. Não chega nem perto do que ele prometeu ali pro CT Moacir Barbosa, no CT do nosso Vasco da Gama. Então deveria ter ali uma cobrança assim severa em cima desse Pedro Paulo, né, que é o presidente, porque ele foi responsável por ter deixado João Vitor, Lucas Piton nesse elenco, entre outros jogadores, né? Alex Teixeira, Souza. Ainda tem outras denúncias aí, né? O próprio Edmundo tá vindo aí soltando um monte de bombas aí, né, diariamente aí, né, em seu canal no YouTube, sobre essa gestão do Pedro Paulo, né? Tem a informação aí que o Edmundo citou que o empresário do Léo Jardim, né, Paulo Pintombeira, só aceitou aí renovar o contrato, né, do Léo Jardim com o Vasco, se no caso o próprio Thiago Mendes, que foi contratado pelo Vasco, viesse jogar no Vasco, né? Foi ali uma exigência que o Paulo Pintombeira fez, né? Vou renovar o contrato do Léo Jardim, mas vocês têm que contratar aí o Thiago Mendes aí, né? Essa foi uma das denúncias aí que o Edmundo fez em seu canal. Então a gente não pode estar deixando de trazer aqui todas essas denúncias, né, e informações
e também minha opinião, né? Que também eu acho que é muito importante eu deixar minha opinião aqui. Eu gostei muito do protesto da Força Jovem, mas deveria também ter apertado ali, né? Ter pressionado o Pedro Paulo, ter ali também falado as verdades, né? Falado ali palavras de ordem para esse presidente que parece que está, né, brincando no Vasco, ele e seu amigo Felipe, né? E também acha aí, né, que no caso aí a denúncia, né, do Edmundo é uma coisa também muito séria que tem que ser levada a sério, né? Porque o Edmundo é um dos fundadores aí da Sempre Vasco, né? E tudo que ele vem a falar da chapa Sempre Vasco ou do presidente aí do Vasco, né, Pedro Paulo, Felipe ou qualquer um outro que faz parte dessa diretoria, a gente tem que trazer aqui, né, para esclarecer para você que é torcedor do Vasco. E torcedor, a gente vai agora passar aqui, né, para as informações, até porque a gente só falou aqui do clima aí, né, dos bastidores do Vasco da Gama, a situação aí do protesto, né, de ontem, da maior organizada do Vasco, e também aí deixei minha opinião em relação ao protesto, a cobrança em relação aos jogadores. Foi muito boa, né, para deixar ali tudo muito bem esclarecido, né. O técnico Fernando Diniz também participou, dialogando ali com membros da organizada do Vasco, né. Faltou ali cobrar o principal personagem, né, da situação do Vasco, que é o presidente Pedro Paulo e seu amigo Felipe. E agora a gente tem que passar aqui para as informações, né, porque senão daqui a pouco o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai ter falado nada com nada, né, do que vem ocorrendo aí, além do protesto. Tem aí muitas informações aí de contratações nos bastidores do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar agora do zagueiro uruguaio Alan Saldívia, que o Vasco fez uma proposta, né, de menos de 1 milhão de euros aí, né? Inclusive a imprensa chilena reclamou, a imprensa chilena aí caiu de boca, né, falando um monte de coisa aí, que foi uma proposta ridícula que o Vasco fez. Fez uma pressão aí pro Colo-Colo não aceitar liberar o Alan Saldívia para vir jogar aqui no Vasco, né? E agora a gente sabe aí que o Vasco tem prioridades aí, né, de contratações. A prioridade de contratar zagueiro estava ali praticamente não era nem cogitada, né? Agora virou aí uma das principais posições aí para ser reforçada junto com o ataque ali, né? Os jogadores liberados aí, que o Vasco tanto sonha em contratar para essa temporada, né? Para esse segundo semestre, no caso da temporada. E a imprensa chilena, né, falou ali que a proposta que o Vasco fez ali de menos de 1 milhão de euros é uma proposta ridícula, irrisória, isso, aquilo, outro. Fez uma pressão aí no Colo-Colo. Mas o Colo-Colo, né, tem ali uma boa relação com o Vasco, desde a época aí que o Vasco fez negociação em relação ao meia, né, Carlos Palácio. O Vasco liberou o Colo-Colo, né, fez ali um empréstimo com opção de compra. O Colo-Colo hoje em dia atua no Boca Juniors, né, da Argentina. E eu sei que essa situação aí de Alan Saldívia aí com o Vasco esquentou, né? O Vasco tem interesse sim no zagueiro Alan Saldívia, né, que é um jogador que atuou em 91 jogos aí pelo Colo-Colo e tem aí 3 assistências, né? É um zagueiro promissor, um zagueiro jovem, né? Não é nenhum zagueiro aí veterano e poderia vir sim a somar muito com a equipe do Vasco, né? Ajudar muito aí nosso sistema defensivo, que precisa sim ser reforçado. E saiu outra informação também, né, do Valbuena, no caso aí, zagueiro ex-Corinthians, já um zagueiro que é um zagueiro experiente, né, um zagueiro capitão de seleção paraguaia, dispensa comentários aí,
Valbuena joga muita bola. E esse sim seria aí o xerifão que o Vasco precisa para a zaga, né? Valbuena com certeza iria mudar o nível técnico dessa zaga do Vasco, né? Iria aí dar uma encorpada na zaga, né? E seria aí o xerifão que o Vasco precisa ali atrás, porque, vamos ser sinceros, né? Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Freitas ali, nenhum desses três aí, na minha opinião, tem esse perfil de xerifão, né? Aquele cara que cobra, aquele cara que tá sempre ali incomodando, né, seus companheiros ali para não entregar a paçoca. A gente precisa de um jogador como Valbuena. E Valbuena no Dinamo Moscou teve seu contrato encerrando agora, né, esse mês de julho. E ele é um agente livre no mercado da bola. Então o Vasco pode sim fazer aí um investimento, né, pagar salários aí para o Valbuena, que ele tem um salário muito alto. Esse seria um dos empecilhos aí para o Vasco conseguir a contratação do zagueiro paraguaio Valbuena. Mas acredito eu que o executivo do Vasco, Ademar Lopes, aí junto com essa diretoria aí, tem que entrar ali num consenso, né, e chegar ali numa meta ali, né, para tentar contratar o Valbuena, estipular uma meta ali salarial, né, que pelo menos agrade aí, né, o paraguaio Valbuena, de 33 anos aí, do Dinamo Moscou, jogou muita bola aqui no Corinthians, foi campeão brasileiro, e esse sim cairia como uma uva, né, uma uvazinha aí nessa zaga do Vasco, que iria mudar o nível, né. Os adversários aí com certeza iria respeitar muito mais a gente tendo ali uma dupla Valbuena dos Gustavo ali, né? Ou até mesmo Valbuena e Lucas Freitas aí, né? Ou até mesmo, quem sabe, né, Valbuena e João Vitor, né? Valbuena aí com certeza iria incomodar, né, esses zagueiros acomodados do Vasco, esses zagueiros aí que não tem, né, no caso, perfil de ter ali liderança, espírito guerreiro, e tudo isso Valbuena tem, né? É um jogador de seleção paraguaia, né, titular absoluto no Dinamo Moscou, seu clube da Rússia. O Valbuena também joga como titular, é um jogador aí indispensável, né? E só não vai ter seu contrato renovado aí, acredito eu, por questões aí, né, no caso financeira, e até mesmo aí pela questão da sua idade, né? De repente aí o clube russo pode, no caso aí, né, não tá querendo continuar fazendo esse investimento aí, né? Mas aqui pro futebol da América do Sul, aqui no Vasco principalmente, que a gente precisa urgentemente de zagueiro, Valbuena cairia aí como uma uva nessa zaga do Vasco e iria ser aí muito importante. Então fica nas mãos da diretoria do Vasco, né? O próprio canal aí Colina em Foco do Joel citou aí, né, que o Valbuena foi oferecido pro Vasco, né? E já tá aí nas mãos do técnico Fernando Diniz, né? A proposta aí, né, de contratar o zagueiro Valbuena, né? Tá tudo aí na mão do Diniz e também do executivo do Vasco, Ademar Lopes aí, né? Se contrata ou não contrata o zagueiro paraguaio, né? Então, Fernando Diniz, o Ademar e a diretoria do Vasco vão decidir aí se contrata ou não o capitão da seleção paraguaia aí, né? Um ótimo jogador, ótimo zagueiro, Valbuena. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.